Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal do YouTube da Pierrotti Advocacia. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Rubens Pierrotti Júnior, sou criador deste canal, sócio fundador da Pierrotti Advocacia. O objetivo aqui deste canal é discutir assuntos da especialidade da Pierrotti Advocacia, que são o direito de família, o direito das sucessões e principalmente o planejamento patrimonial e sucessório da família, de uma forma leve, descontraída, né, sem juridiquês. Trazendo aí um assunto que chegou essa semana lá no escritório, que, aliás, vem chegando, né, desde que a gente teve o resultado do segundo turno das eleições, preocupações de alguns clientes com relação a essa mudança política econômica, né, coloquei aí incertezas para 2023, como ficam as finanças para a família, impostos, herança. Então, a nossa proposta aqui, diante das várias mensagens que eu recebi aí por WhatsApp, alguns clientes chegaram mesmo a telefonar e passaram no escritório para conversar conosco, né? Se havia alguma estratégia, o que poderia ser feito, né? Agora, clientes que já fizeram planejamento patrimonial sucessório conosco, se precisavam ajustar alguma coisa, e clientes que ainda não possuem uma proteção patrimonial, interessados ali em saber o que poderia ser feito. Então, vamos ensaiar aqui algumas respostas sobre esse assunto, sobre essas mudanças no cenário político-econômico no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023, né, com impacto para a família, né? Principalmente aí a parte de impostos, né? Como fica a questão da herança, e é isso que a gente vai discutir aqui, tá bom? Lembrando aí, né, que a Pierrotti Advocacia também está presente em outras mídias sociais, clicando ali na mídia social da sua preferência, seja o Facebook, Instagram ou LinkedIn, e buscando por Pierrotti Advocacia, você encontra, então, as nossas páginas nessas mídias sociais, onde você tem a oportunidade de, semanalmente, acompanhar informações de qualidade sobre esses assuntos, né? Então, é muito bom. Com certeza, em algum momento da sua vida, algum momento não, em vários momentos da sua vida, você vai precisar de direito de família, direito das sucessões, né? E a família brasileira vem criando essa consciência sobre planejamento patrimonial e sucessório. Então, bastante interessante aí, recomendo que você siga, acompanhe as mídias sociais da Pierrotti Advocacia e já vá se informando aí de diversos instrumentos, particularidades aí sobre essa área que toda pessoa precisa aí ao longo da vida. Bom, passando aí então, né, também lá no nosso site, no site da Pierrotti Advocacia, o site é o pierrotti.adv.br. Então, nós criamos lá uma aba, essa aba tem o blog da Pierrotti Advocacia, sobre esse assunto que a gente vai passar algumas informações aqui nesse vídeo. Eu já subi um artigo lá, vou mostrar aqui para vocês, que é o Incertezas para 2023. Então, você acessa o nosso site, clica lá na aba blog, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, está aparecendo logo aí em primeira mão. Se não tiver aqui logo em primeira mão, você procura aqui na lateral, ou rola um pouquinho para baixo, você vai encontrar esse artigo aí, Incertezas para 2023. Clica ali no ler post completo e vai abrir todo o artigo aí para você. Recomendo, inclusive, né, se você está assistindo a esse vídeo e ainda não leu o artigo, depois daqui, dê uma passadinha lá, acesse o nosso blog e dê uma lida, porque as informações são complementares. E se você já leu o artigo lá no blog, agora aqui a gente vai comentar mais algumas coisas, tá bem? Bem, como falei para vocês, esse assunto começou a chegar para a gente, eu coloquei aí, né, de pessoas, né, que assistiram alguns vídeos no WhatsApp, né, do governo eleito, tudo, e que vieram com questões, né, o que esperar de 2023, quais os possíveis impactos para a vida financeira da família, os impostos vão aumentar, o imposto sobre herança, como é que vai ficar, né? Então, diante aí dessas dúvidas, a gente publicou uma série de posts lá nas mídias sociais da Pierrotti Advocacia. Sobre esse assunto foram 3 posts, digo, 4 posts, sendo os 3 primeiros para esclarecer um pouquinho, né, esses aspectos aí do aumento na tributação sobre a herança, e um último,
né, em que a gente, assim, para não ser só uma notícia, na verdade, e a gente apresenta aí o que haveria aí de solução, porque, né, não adianta a gente ficar falando aqui só do problema sem apresentar uma solução viável. Então, a intenção aqui é te mostrar o que está acontecendo, dar uma consciência situacional do contexto, né, que o país está vivendo, até o mundo, né? O Brasil acompanha aí as crises mundiais, tudo isso, né? E depois a gente apresentar o que pode ser feito, né? Senão não teria utilidade aqui também, só dar uma notícia, não é verdade? Bom, então vamos lá, vamos passar cada um desses posts, né, para começar a esclarecer esse assunto para 2023, né? Então, como eu falei para vocês aí no primeiro post que eu escrevi, né, recentemente começaram a circular vídeos nas mídias sociais com declarações de políticos do governo eleito manifestando-se favoravelmente ao aumento do imposto sobre herança, né? Assim, um primeiro esclarecimento é que quando a gente fala imposto sobre herança, naturalmente a gente acaba falando do imposto de transmissão, causa morte e doação, que é o imposto sobre herança no Brasil, né? Então, o que eu coloquei primeiramente, né? Atualmente, a alíquota máxima do imposto sobre herança no Brasil, e especificamente, então, do imposto de transmissão, causa morte e doação, é de 8%. Bom, e o nome do imposto já te dá mais uma dica, né? Ó, imposto de transmissão causa mortes, tá? E doação, né? Então, eu coloquei assim, sim, né? Esse imposto ele também incide sobre doações e partilha em vida, né? É um erro bastante comum aí, várias pessoas, né? Não sei o que acontece, é má orientação, né? De profissionais que não têm qualificação na área, só pode ser, falando sinceramente aqui, né? Como é a pegada aqui do nosso canal da Pierrot Advocacia, com bastante transparência para você, só pode ser uma má qualificação, mas se não for uma qualificação, é má fé de pessoas que dizem para você que você vai gastar muito menos se você fizer uma doação com reserva de usufruto, uma partilha em vida, né, em relação ao inventário. O tributo é exatamente o mesmo, né, e a base de cálculo para o imposto, né, que é o valor de mercado dos bens, vai ser a mesma. Né? Então, realmente, você não tem vantagem nenhuma, não tem vantagem fiscal, não tem vantagem tributária, não tem economia efetiva fazendo uma partilha em vida para tentar fugir ali do inventário e partilha, né? Você evita inventário e partilha, mas gastou aí muito dinheiro também, né? E o objetivo é que você faça isso aí de uma maneira mais eficiente. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, né? Que não é o tema aqui especificamente de hoje, já existe outro vídeo, né? Em que eu falo sobre isso. É o vídeo Partilha em Vida, sinceramente, né? Que a gente aborda esse assunto mais em profundidade. E lá no blog da Pierrot Advocacia também você encontra um artigo sobre isso. Então, um vídeo e artigo aí, além dos posts que nós publicamos aí na mídia social também sobre esse assunto, tá bom? Bom, então, primeiramente isso, né, que o imposto atualmente, a alíquota máxima do imposto de transmissão causa-mortes e doação é de 8%, né? E as pessoas preocupadas, né, mas vai aumentar, né? E o que eu tenho dito, a verdade é que essas propostas de aumento do imposto sobre herança no Brasil, elas não são novidade, né? Então, vou trazer aí 2 episódios, né, de propostas, onde ocorreram propostas para aumento do ITCMD. A primeira foram do secretário de Fazenda do Estado e a segunda de um senador. Vamos lá ver aqui, ó. Então, em 2015, o secretário de Fazenda dos 27 estados e Distrito Federal, por unanimidade, propuseram aumento da alíquota máxima do imposto sobre a herança, o ITCMD, que a gente está falando aqui, né? Dos atuais 8% para 20%. Então, tá aí, né? Secretários de Fazenda dos estados, né? Todos, por unanimidade, né? Querendo aumentar lá em 2015 o imposto de 8% para 20%. Redigiram um ofício, né? Todos ali, todos concordes, por unanimidade, encaminharam esse ofício para o Senado, que é quem tem a prerrogativa de aumentar a alíquota máxima do ITCMD por meio de um ato chamado resolução, que a gente vai ver aqui também na proposta do senador, de 2019. Então, em 2019, essa discussão toda ela reacendeu. Com a proposta de resolução do Senado, essa proposta aí do senador Cid Gomes,
ele propôs, então, dobrar a alíquota do ITCMD. Então, proposta de resolução do Senado, em 2019, o senador propõe dobrar. Então, a gente ficou com duas propostas aí bastante recentes, uma do senador Cid Gomes, querendo dobrar a alíquota de 8% para 16%, e outra dos secretários de Fazenda dos estados, propondo, então, mais do que dobrar, né? Então, aumentar essa alíquota de 8% para 20%. Bom, um outro esclarecimento que eu acho importante a gente, antes de prosseguir, falar, é sobre uma confusão que, às vezes, existe quando a gente fala imposto sobre herança, que, normalmente a gente fala assim, o imposto sobre herança, a gente está falando sobre o imposto que já existe no Brasil, o imposto de transmissão, causa-morte e doação. Mas algumas pessoas vêm usando esse termo, o imposto sobre herança tem que aumentar isso e aquilo, não se referindo ao imposto de transmissão, causa-morte e doação, se referindo ao imposto sobre grandes fortunas. Só que esse imposto sobre grandes fortunas, ele ainda não existe no Brasil. Então, vamos esclarecer para você aí, que às vezes dá confusão quando algumas pessoas, só para você entender, né? Não confunda imposto sobre herança, e como eu estou dizendo para vocês, normalmente a gente fala imposto sobre herança, sobre imposto que já existe, o ITCMD, com imposto sobre grandes fortunas. Então, assim, tramita no Congresso Nacional uma proposta de lei complementar para instituir o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, é esse projeto aí, do senador Randolfo Rodrigues da Rede, que pretende sobretaxar heranças acima de R$4.670.000, né? Por que sobretaxar? Eu escrevi aí sobretaxar porque já existe um imposto. Né? Então, você já paga para o Estado o imposto de transmissão, causa-morte e doação, que é um imposto de competência estadual, você já paga de 4% a 8%, né? Na maioria dos estados. E a proposta, então, do senador Randolfo Rodrigues, né? Como eu coloquei aí, é criar mais um imposto sobre grandes fortunas. Então, a pessoa pagaria ali o imposto de transmissão, causa-mortes e pagaria ainda mais, né, acima desse valor aí dos R$4.670.000, como eu coloquei, pagaria, então, uma sobretaxa, seria o imposto de grandes fortunas, né, cuja arrecadação, então, seria para a União. Você pagaria 2 impostos, né, se chegasse nisso daí. Pagaria imposto para o Estado e imposto para a União. Aí tem gente que vai falar assim, Rubens, tranquilo, né, não tem esse patrimônio, né, não atingir ainda esse patrimônio de 4.670.000. Você acha mesmo, né, que você ficou livre? Então, vamos pensar um pouco aqui, né, sobre tudo isso que a gente viu, essas propostas de aumento, né, de impostos, as declarações que a gente está vendo aí nos vídeos, nas redes sociais, tá? E aí a gente tem que entender um pouquinho como se dá a instituição de um e o aumento de outro. Vamos começar aqui pelo imposto de grandes fortunas, né? Não se sabe, eu coloquei aí, não se sabe se o imposto sobre grandes fortunas, que depende de lei complementar votada em 2 turnos em cada casa, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, assim, esse imposto sobre grandes fortunas está previsto, né, no artigo 153 da Constituição Federal. Está escrito lá, compete à União, né, instituir imposto sobre grandes fortunas, né, de acordo com lei complementar. Então, só que, assim, a lei complementar, ela tem um processo legislativo de aprovação muito burocrático, né, mais complicado. Então, são 2 votações em cada casa do Congresso. Isso significa, assim, 2 votações no Senado, 2 votações na Câmara. O quórum, né, de aprovação da lei complementar é por maioria absoluta. Então, você tem que ter mais de 50% do número total de senadores e do número total de deputados federais votando, né, a favor da instituição aí do imposto sobre grandes fortunas. Né? Isso é um fator complicador para instituir. Né? Não se sabe, por isso que eu coloquei, não se sabe se o imposto de grandes fortunas, que depende de lei complementar votada em 2 turnos em cada casa, e quórum de maioria absoluta, será instituído. Assim, é muito mais fácil aumentar a alíquota máxima de outro imposto que já existe, o imposto de transmissão, causa-morte e doação. E daí você vai ver como é muito mais simples, porque, assim, para aumentar a alíquota máxima do ITCMD, dá para aumentar da noite para o dia e você, assim, rapidamente.
né? Por quê? Porque é resolução não é lei. Então, assim, eu coloquei, para aumentar a alíquota do ITCMD dos atuais 8% para 16%, na proposta, né, de resolução do Senado, do senador Cid Gomes, ou 20%, como os secretários de Estado querem fazer, basta uma resolução do Senado Federal. E aí, essa resolução ela tem que ser aprovada só por maioria simples dos senadores. Né? Vamos explicar isso daí? Que é simples, né? Que é assim. Para começar a votação, aí tem um quórum, o quórum de votação. O quórum de votação, ele é maioria absoluta, então você tem que ter 50% mais um. Então, por exemplo, no caso aí, porque a resolução, ela vai ser votada, né, a resolução do Senado, ela vai ser votada só no Senado e não vai precisar passar pela Câmara dos Deputados. Então, vocês vejam o seguinte, lá no Senado são 3 senadores por estado ou Distrito Federal. Então, assim, contando os 27, né, estados mais o Distrito Federal, nós temos um total de 71 senadores. Assim, outra observação importante é que o senador, ele não representa a vontade do povo, né? Muita gente não sabe disso. O senador, ele é representante do Estado. O senador, ele representa e ele está no Congresso para defender os interesses do seu Estado. Né? Então, é por isso que são 3 senadores por estado, até para haver uma equivalência, uma equiparação entre os estados. Tá? É diferente do deputado. O deputado, ele representa a população. Então, alguns estados possuem mais deputados, né? Estados mais populosos possuem mais deputados do que estados menos populosos. Tá certo? Bom, então, voltando, né? A gente tem ali, estamos falando de uma resolução. Como é que é a aprovação? Então, primeiramente, assim, para quórum de votação, vai precisar da maioria absoluta. Então, maioria dos senadores, quanto é que seria? Mais de 50%. Então, 71 aí divide por 2, então com 36 você já tem mais de 50%, certo? Então, com 36 senadores, você já pode iniciar qualquer votação ali no Senado. É o quórum para votação. Agora, quórum de aprovação. Quórum de aprovação pode ser maioria simples ou maioria absoluta. No caso de resolução, é maioria simples. Então, a maioria simples é 50% mais um dos presentes. Se você tem 36 senadores e desses 36 presentes na casa, 19 votarem a favor do aumento da alíquota máxima do TCMD, está aprovado. Então, tá vendo como é bastante simples? Então, se a gente começa a encaixar, os senadores defendem os interesses dos estados. Todos os secretários dos estados, né, então, por unanimidade, enviaram um ofício para o Senado pedindo o aumento da alíquota do ITCMD dos atuais 8% para 20%. E o senador defende o interesse do Estado. Então, a tendência é o senador votar o quê? Votar a favor do aumento dessa alíquota do ITCMD. Né? Então, você veja assim como é um processo bem mais simples, né, essa votação. O imposto sobre grandes fortunas, que depende de lei complementar, 2 votações em cada casa, inúmeras discussões, né, aprovação por maioria absoluta, assim, é muito complicado. Votação para aumento da alíquota de TCMD. Então, para criação, instituição do imposto sobre grandes fortunas, não sei se eu acabei trocando aqui na hora que eu falei, né? Então, vou repetir. Para aprovação do imposto sobre grandes fortunas, né? Lei complementar, votação em 2 turnos em cada casa, quórum de aprovação, maioria absoluta, para deixar bem claro aqui, né? Votação para aumento da alíquota do TCMD, resolução no Senado, votação única, daquela que você vê no canal Senado, assim, votação, resolução, número tal. Aqueles que forem a favor, permanecem no seu local. Aprovado. Então, assim, é aquela que, bom, o Senado, ele tem várias, né, resoluções, né, várias normas para serem aprovadas. Então, quando é resolução, né, é rapidinho, assim, essa votação, sem burocracia. E aí você já conclui, né? Coloquei uma pergunta aí, e aí, na sua opinião, o que é mais provável? O governo criar o imposto sobre grandes fortunas ou aumentar o imposto de transmissão, causa morte e doação? Conte aqui, né? Nos comentários para a gente. Né? Você já chega a essa conclusão.
E aí, então, falando sobre o ITCMD, que é o mais provável, né, que haja esse aumento, essa proposta já vem lá de 2015, foi reforçada em 2019, né, durante a pandemia aí essa discussão voltou, o Estado precisando fazer caixa, a gente, vamos falar aqui, vamos conversar um pouco, então, e conhecer uma das justificativas, né, para o aumento aí do ITCMD. O que eles falam, né, na hora de aumentar o ITCMD? Olha só, uma das justificativas é que o Brasil é um paraíso fiscal para os herdeiros, né, pasmem, né, olha a justificativa. E aí, assim, eu tive o cuidado de buscar, né, essas propostas de aumento da alíquota do ITCMD para ler, e eles citam aí outros países falando que o Brasil realmente é um paraíso fiscal e que cobra muito pouco, né, de ITCMD. Vamos lá, então na proposta está escrito que enquanto Estados Unidos e Inglaterra cobram 40%, Alemanha e Suíça 50%, eles citam lá outros países, né, inclusive o Chile 25%, o Brasil só cobra 8%, né? Mas isso, assim, obviamente que a pessoa ela está falando, usando de uma meia-verdade para construir o seu raciocínio, né? Não está sendo, como a gente diz, não está havendo aí uma honestidade intelectual, porque a pessoa ela esconde determinado tipo de informação, né? Porque aqui no Brasil, a gente praticamente trabalha 4 meses do ano, então 1/3 de todo o ano, a gente trabalha somente para pagar impostos. E qual o retorno que a gente tem desses impostos? Né? Vai dizer que o Brasil é um paraíso fiscal? Pode ser especificamente olhando, né, assim, só para o imposto de transmissão causal mortes, existem países que taxam a herança com percentuais maiores. Mas se a gente considerar toda a carga tributária do Brasil, isso é um absurdo, esse tipo de argumento. E assim, sem contar, né, uma das coisas que eu escrevi lá no blog, lá no artigo, é que a gente paga 2 vezes, na verdade, a classe média, a classe alta no Brasil, a gente vai pagar os impostos, ainda vai, não considera assim, satisfatório o que o governo devolve para você, o que o Estado devolve, com educação, saúde, segurança pública, todas aí de uma qualidade duvidosa, né? E você vai fazer o quê? Vai pagar os impostos, mas vai colocar seu filho numa escola particular, em cursos extra-classes, né? Você não vai usar o SUS, você vai pagar um plano de saúde, você paga a segurança pública, mas vai precisar andar de carro blindado, contratar uma segurança para sua empresa, segurança privada para sua empresa, ou mesmo para o seu condomínio, não é isso? Então, assim, acaba pagando muito mais, enquanto nesses países aí que cobram, né, cobram mais, mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o filho lá da classe média, classe alta, ele está indo para a escola pública. Eu morei 1 ano na Espanha, morei e trabalhei lá na Espanha. E lá na Espanha, né, as pessoas, né, os filhos, as crianças, vão para a escola pública, com escola bilíngue, né, que eles estavam implantando lá no ano que eu morei lá na Espanha. Então, veja aí, né, quanto custa uma escola bilíngue no Brasil, né, escolas públicas bilíngues você não encontra, né, uma ou outra aí, alguma iniciativa aí piloto, né. Então, eu realmente não concordo, né, com essa justificativa de que o Brasil seria um paraíso fiscal, né, para os herdeiros, diante de toda a carga tributária, né, que a gente paga, e pagando aí tributos sem ter um retorno aí de tudo que a gente paga, tá certo? Bom, mas aí deixa aí os seus comentários aqui, né, embaixo desse vídeo, se você concorda aí, então, com essa afirmação, com essa justificativa que eles usam aí para aumentar os impostos. Ao lado de outras justificativas, né, que se você analisar também são justificativas fracas, de que esse imposto só recai sobre grandes patrimônios. É mentira, né? Assim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mesmo, a gente falou aí 8%, né, de alíquota. Atualmente, 1.650.000, né, em torno disso, você já chega aí nessa alíquota. Então, se você comprou um apartamento, a família comprou um apartamento lá na década de 80, por exemplo, né, comprou um apartamento por 200, 300 mil. Esse apartamento, ele se valorizou, e aqui houve uma especulação imobiliária muito grande, e hoje esse apartamento está valendo 1 milhão e pouco, né, com mais automóveis, algumas aplicações financeiras, você já chega aí no teto de 8%, imagina, né? Então, outra coisa, as grandes fortunas mesmo, né?
os grandes bilionários do país, bilionários e grandes milionários, todos eles executam em planejamentos patrimoniais, é o que a gente vai falar aqui em seguida, né? Planejamentos patrimoniais e acabam não pagando. Então, sabe, bom, quem está sendo penalizado aí é realmente a classe média alta aí com esses tributos, né? E vamos apresentar aqui uma solução para a gente só não ficar aí na má notícia, né? Como eu falei, não adianta a gente expor aqui, os clientes mandaram mensagens, telefonaram, passaram no escritório, né? E aí o que a gente precisa fazer? Né? O que a gente recomenda, logicamente, é cuidar e fazer aí o planejamento patrimonial. Né? Então, diante da iminência do aumento do imposto sobre herança, cresce de importância o planejamento patrimonial sucessório da família. O brasileiro não tem, né, muito esse hábito de fazer o planejamento patrimonial. Essa consciência começou a crescer até recentemente, infelizmente aí, né, com a pandemia da Covid-19, algumas famílias começaram a se preocupar com isso. Eu vi algumas reportagens, né, inclusive de cartórios e tudo, que o número de procura aí de testamentos, né, explodiu, várias pessoas procurando aí fazer partilha em vida, doação com de usufruto, tudo. Então, assim, as pessoas começaram a se preocupar com isso. O problema é que hoje existem muitos poucos, né, profissionais realmente qualificados nessa área de planejamento patrimonial e sucessório no Brasil, porque depende aí de uma integração de conhecimentos, de direito de família, direito das sucessões, muitas vezes ali também um direito societário, tributário, noções de contabilidade. Então, é uma interdisciplinaridade que poucos profissionais realmente reúnem aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos tem uma especialidade nisso, mas aqui no Brasil não. Bom, então, vamos lá, né? Vamos tentar aí passar para vocês uma sugestão, né? Diante aí da iminência aí do aumento de impostos, com essa mudança aí, porque aí a gente está juntando duas coisas, né? As propostas que já existem, agora com declarações do novo governo. Tá bom, Rubens, o que eu posso fazer? Bom, planejamento patrimonial sucessório. A resposta. E assim, mas a gente disse lá no primeiro post, né, que a doação com reservas do fruto e a partilha em vida também vão sofrer aumento, né? Lembra quando a gente falou? Imposto de transmissão, causa morte e doação. Então, assim, tanto o inventário e partilha, quanto a doação, seja a doação com reservas do fruto, a partilha em vida, elas estão sujeitas à mesma tributação. É o mesmo imposto, né? E o cálculo que é feito sobre a mesma base de cálculo, que é o valor de mercado desses bens. Então, a Secretaria de Fazenda do Estado, ela atualiza o valor dos bens e vai cobrar em cima disso. Seja numa situação, né, do inventário e partilha, né, causa morte, seja numa doação, uma partilha em vida, tá? E aí, eu, assim, não considero que isso seja efetivo, seja uma resposta boa para você dar. Assim, os impostos vão aumentar, mas você não vai ter vantagem nenhuma tributária, economia tributária nenhuma. Rubens, o que eu posso fazer? Tá? A holding familiar, ela surge como um dos mais eficientes e eficazes instrumentos de planejamento patrimonial nesse cenário. Por quê? Porque ela vai reunir várias coisas. A holding, ela faz um planejamento sucessório que ela evita que você passe pelo inventário e partilha. Mas a doação que exerce o fruto, a partilha em vida também evita que você passe pelo inventário e partilha. Evita, só que não tem economia. Na doação com reservas de fruto, na partilha em vida. Na holding tem muita economia, tem uma economia tributária, assim, analisando a situação caso a caso, né? Mas normalmente oferece uma economia tributária bastante interessante. E uma proteção patrimonial, né? Que não existe lá na doação, quando você perde o controle dos bens, acaba dependendo aí de terceiros, genros, noras, né? De autorização de filhos, né? Se você quiser fazer alguma coisa com o seu patrimônio, e que isso não existe aí na holding familiar. Então, sem dúvida nenhuma, dentro deste cenário, a nossa sugestão, né, procurar um especialista em planejamento patrimonial sucessório da família, isso é importante, né? Muita gente vem oferecendo aí, o que já foi motivo aqui de gravação de outro vídeo também, que nós realizamos, fake holdings incompletas, um negócio aí meio complicado. Então, certifique-se ali que você está falando com um especialista no assunto, né? Gravei um vídeo também, né, com a maior comunidade de especialistas desse assunto no Brasil, que é o time Holding Brasil,
Então, que acaba sendo uma garantia, né, que você tenha mais aí de expertise aí na hora de fazer o planejamento patrimonial sucessório da sua família. Então, procure realmente um profissional qualificado, verifique se ele tem as qualificações adequadas para te atender, né? E passe, então, por uma sessão de viabilidade com esse profissional, né? Por que uma sessão de viabilidade? Porque mesmo a holding familiar sendo um instrumento aí espetacular no Brasil, né, de proteção patrimonial, de deixar ali o planejamento tributário, planejamento sucessório, todo redondinho, pode ser que esse instrumento não seja adequado para a sua família. Já houve famílias que chegaram no escritório e, de acordo ali com particularidade dos bens ou das intenções, eu falei assim, no caso de vocês, eu não vou recomendar a holding familiar por causa disso, e a gente sugeriu outra ali solução para a família, tá bom? Bom, então, essa era a mensagem para hoje, atendendo aí essas várias mensagens que a gente recebeu no WhatsApp. Não precisa se desesperar, né? O imposto vai aumentar? Certamente vai aumentar, né? Já existiam propostas, e ainda mais agora, com o Estado aí, com um caixa do Estado, né? Os estados estão falidos, estão precisando de dinheiro, foi gasto muito dinheiro aí, principalmente na auxílio emergencial para as vítimas da pandemia, exigiu aí, a economia, ela se retraiu, o mundo mesmo, né, fazendo um resumo disso tudo, o mundo mesmo, ele se encontra num período de recessão. A gente imagina aí que vamos enfrentar tempos difíceis, tá? Mas a boa notícia é que você pode amenizar tudo isso daí com um adequado planejamento patrimonial e sucessório para a sua família, procurando aí um especialista nesse assunto, tá? Bom, se você gostou desse assunto, deixe seu like nesse vídeo. Também não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito. Já gravamos diversos vídeos aí, como você pode ver, falando sobre holding familiar, testamento, doação com reserva de usufruto, falando ali aquele problema de fake holding, apresentando o que é o time Holding Brasil. Então, deixe seu like nesse vídeo, né, que é uma referência também para o YouTube difundir esse vídeo e ele chegar a mais pessoas, né, instruindo, dando essa informação sobre o que as famílias podem fazer para proteger o seu patrimônio, preservando o patrimônio, passando aí para gerações futuras. Inscreva-se no canal e dessa maneira, então, a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Um grande abraço a todos.